Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, possa nos proporcionar momentos de estudo da nossa doutrina espírita e que recebamos, né, da espiritualidade maior toda a orientação que necessitamos para nos manter firmes, serenos e tranquilos. Primeiramente, peço desculpa a vocês, que como muitos, né, estamos nos acostumando aí com essa ferramenta, né, com esse tipo, com esse formato novo, né, da gente se comunicar. Então, qualquer erro, qualquer problema aí, vocês nos perdoem aí, porque nós estamos ainda nesse processo de nos adaptar, né? Bom, nos foi dado o tema, né, um tema muito bacana e muito propício ao que a gente está vivendo hoje, né? Que é atitude mental positiva na vida diária. Mas antes da gente falar de atitude mental, a gente precisa falar em pensamento. O que é pensamento, né? E é uma coisa tão importante, né? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, se a gente for parar aqui para falar de pensamento, a gente vai ficar falando aqui horas, né? E, não vai, e a gente não vai querer se prender nisso, né? Nosso tema é atitude mental positiva na nossa vida diária, né? Mas a gente precisa falar um pouquinho de pensamento para a gente poder entender o que vem a ser essa atitude mental positiva, né? E como que ela se processa, né? Então, quando a gente fala em pensamento, tem um trechinho que fala assim: de acordo com nossas buscas, ações e pensamentos, vamos nos unir a psicosferas circulantes afins, atraindo para nós suas energias, as quais poderão ser benéficas ou maléficas à nossa estrutura física ou espiritual. Ou seja, pensamento é energia. Pensamento, ela se propaga em ondas. Essa energia se propaga em ondas. Bom, se pensamento é energia, pensamento é força, né? Então, aquilo que a gente pensa, dependendo da intensidade maior ou menor, ela vai ter um reflexo em nós mesmos, na nossa vida física, na nossa vida espiritual e reflexo em outros, para quem a gente está emitindo esses pensamentos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque ele pode refletir, né? Pode emitir coisas boas ou pode emitir coisas ruins, dependendo da intenção do nosso pensamento, né? Então a gente deixa aqui uns questionamentos para vocês. Estamos pensando, em que estamos pensando? De que forma estamos pensando? Qual a nossa intenção em pensar, né? Então são questionamentos que a gente faz que nos fazem, assim, pensar, né? De como que estamos vivendo atualmente, não é? Então a gente está vivendo aí um momento difícil, né? São, né, provas que nós estamos passando, expiações que nós estamos passando, e que a gente precisa ter pensamentos equilibrados, né? A gente precisa ter pensamentos de harmonia, né? Então, se a gente sabe que pensamento é força, pensamento é energia, e que ela vai se propagando em ondas, então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está pensando. E como falou esse trechinho que eu li, ela vai se atrair a pensamentos afins. Então, se eu penso coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu penso coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins. Então, a gente precisa muito, 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 muito estar bem com os nossos pensamentos. Porque o que a gente pensa vai se juntar a outros pensamentos afins.
Então, se a gente pensa coisas boas, coisas legais, a gente vai se afinar com coisas boas e legais. Se a gente pensa coisas ruins, negativas, a gente vai atrair pensamentos negativos e ruins. Então, a gente tem que ter na nossa cabecinha: pensamento é energia, é força, se propaga em ondas. Então, a gente precisa entender esses questionamentos. Como estamos pensando? Em que estamos pensando? Qual a nossa intenção com os nossos pensamentos? Então, são reflexões para que cada um faça, para que a gente possa aí analisar aí como estamos vivendo, né? Como estamos conduzindo a nossa vida, né? Agora, o que esse pensamento, essa energia, essa propagação de energia através das ondas tem a ver com o nosso tema, que é a atitude mental positiva na vida diária? O que isso tem a ver, né? E a gente vai ver que tem muito a ver, né? Que tem super a ver. Então tem um texto aqui que eu separei, que é de Herculano Pires, um texto muito bom, que tem o mesmo nome do tema que a gente está trabalhando, atitude mental positiva na vida diária. E ele dá aqui algumas sugestões de atitudes mentais para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa, né, conduzir a nossa vida de forma melhor, né? Eu não sei se dará tempo da gente ver todo, mas assim, uma boa parte aqui, de repente, a gente consegue ver, né? E a gente vai lendo cada orientação de Herculano Pires e a gente vai conversando, discutindo aqui com vocês, né? A primeira é que ele fala o seguinte: a primeira atitude mental positiva da nossa vida diária. Ele fala assim: ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. Então a gente percebe que a primeira atitude mental que a gente deve ter na nossa vida diária é quando a gente acorda. E quando a gente acorda e a gente se liga a Deus, né? A gente eleva o nosso pensamento a Deus. Olha o pensamento aí. A gente eleva o nosso pensamento a Deus e agradece por mais um dia, né? A prece é um mecanismo da gente se religar maravilhoso, né? E a gente, através da oração, a gente se liga a Deus e agradece. Agradece por mais esse dia, por mais oportunidades que teremos de sermos úteis, de fazermos o bem, de sermos alegres, felizes, não é isso? Então, essa é a primeira atitude mental positiva que a gente precisa ter na nossa vida. É acordar, se ligar a Deus e agradecer. Agradecer por mais esse dia. Agradecer por mais oportunidades que teremos de sermos bons, de sermos úteis. E a gente repetir isso, né, ao longo do dia, né? E de estar sempre, criar esse hábito de estar sempre agradecendo. Porque quando a gente emite gratidão, pensamentos de gratidão, coisas boas retornam para nós, né? Então a gente se sente assim mais leve, né? Porque a gente está feliz por aquilo que a gente tem. Então essa é uma atitude mental, se ligar a Deus e agradecer por mais esse dia. Outro tópico que Herculano Pires coloca: ligue-se a pensamentos, ao pensamento de novo, ligue-se a pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e as más tendências existem para você vencê-las, nunca para se entregar. Então a gente vê aí uma segunda atitude mental positiva, é isso, é ter pensamentos alegres, ter pensamentos felizes. Eu já acordei de manhã, já me liguei a Deus, né? Já agradeci por mais essa oportunidade, então eu já me enchi dessa energia positiva e agora eu vou melhorar essa energia positiva com pensamentos alegres, com pensamentos bons. Quando vier um pensamento ruim, eu vou jogar ele para escanteio, eu vou entrar em prece e vou ter pensamentos bons para poder eu conseguir
tirar esse pensamento ruim, negativo da minha cabeça. Então, a gente percebe que a atitude mental aí, em alegria, em felicidade, em bondade, é um outro caminho para a gente poder, nesse momento que a gente está, de pandemia, de isolamento social, né? É uma forma da gente se manter firmes, da gente se manter tranquilos. E acima de tudo, gente, quando a gente tem pensamentos alegres, felizes, o que acontece? O que acontece? A gente está emitindo, esse pensamento vai em ondas, né? Essa energia vai em ondas, essas ondas vão chegar para tudo quanto é lugar. E vão chegar nas pessoas que estão sofrendo, vão chegar nessa espiritualidade superior que está trabalhando para ajudar a gente, que essa espiritualidade vai manipular toda essa energia feliz e alegre para poder ajudar as pessoas que estão aqui em sofrimento. Olha que coisa legal. Então essa tem que ser uma atitude positiva nossa. Tem que ser uma atitude, uma atitude até de amor, uma atitude de caridade mesmo, para conosco e para com os outros. Então, o quanto é importante a gente pensar no bem, pensar em felicidade, pensar em alegria. Terceiro que o Herculano Pires coloca. Mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o, que também será ajudado. Então, o que o Herculano Pires está querendo falar aí? Que nossas atitudes mentais, elas precisam ser diferentes da atitude mental negativa. Se eu tenho uma atitude positiva, né, eu vou atrair, né, como a gente já viu, outras energias positivas. Agora, nesse momento que a gente está, muitas pessoas estão isoladas, não podem sair, isso gera em algumas pessoas uma irritabilidade. Mas aí, se eu entro nessa mesma sintonia, como que eu vou ajudar a espiritualidade a manipular energias boas para poder ajudar a gente? Olha, é um círculo. Então, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho pensamentos legais, e aí esses pensamentos bons vão repelir esses pensamentos ruins. Então, a pessoa que está irritada, que está de mau humor, se eu tenho pensamentos bons, se eu tenho paciência de lidar, eu vou ter o quê? Posso até inverter essa energia ruim numa energia boa. Porque o outro, de repente, vai perceber a minha tranquilidade e vai se tranquilizar também. Então, essa é uma outra atitude mental que a gente tem que ter, né? Da gente repelir os maus pensamentos, né? Da gente não se envolver com esses pensamentos. Logicamente que a gente é muito imperfeito e muitas das vezes a gente se irrita, né? Se aborrece, fica nervoso com essa situação toda, mas a gente precisa respirar. Aí a gente volta lá no primeiro. Liga o pensamento a Deus, agradece pela oportunidade, pede a calma, pede a inspiração e começa a reverter o pensamento em pensamentos bons, em pensamentos alegres, que aí a gente vai mudando a nossa psicosfera. Então isso é muito legal, gente, isso é muito legal. Então isso são tudo atitudes mentais que a gente precisa ter na nossa vida diária para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa encarnação. Então vamos para outra. Vigie seus pensamentos. Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Então, uma outra atitude mental é de vigiar os nossos sentimentos. O que a gente está sentindo. Vamos ter bons sentimentos. A gente está repetindo isso várias vezes, mas é importante a gente falar nisso. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo angústia? Eu estou sentindo desespero? Então, o que isso vai me ajudar? Em que isso vai colaborar para que a gente possa ajudar todo o nosso planeta? Né? É uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Então, se a gente se propõe a ter bons sentimentos, a ter bons pensamentos, a usar as palavras de forma correta, essa é uma outra atitude mental
que vai ajudar a nós mesmos e vai ajudar o próximo. Então lógico, aquilo que eu falei antes, né? A gente não vai ficar 24 horas do dia, é o ideal, né? A gente vai ficar 24 horas do dia com bons pensamentos porque a gente não tem essa perfeição ainda. Mas se a gente sempre no momento difícil, no momento de aflição, a gente lembrar de parar, pensar em Deus, levar o pensamento a Deus, né? E mudar nosso sentimento de tristeza, de mágoa para amor e felicidade, a gente vai estar mudando a nossa psicosfera. A gente vai estar colaborando com o nosso planeta. A gente vai estar colaborando com a espiritualidade para fazer um trabalho melhor de mais acesso às pessoas que estão sofrendo. Olha a importância que nós temos, conhecendo a doutrina espírita, né, do que a gente pode fazer, né, para poder ajudar, né, o nosso planeta nesse momento difícil, né? Outro, não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. Pense nisto constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Muito importante isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades. Estamos aqui para reparar erros, né? Melhorar as coisas que estão boas. Então, ninguém aqui é vítima de nada, né? Todos nós temos a nossa parcela de culpa, a nossa parcela de comprometimento, né? Então, a gente não pode se vitimizar. Nós precisamos fazer o contrário. Precisamos, assim, pedir forças a Deus para que a gente realmente consiga nos melhorar, né? Então, essa é uma outra atitude positiva, né? A força para modificar, a força para se transformar. E como que a gente faz isso? Repetindo para nós mesmos. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso vencer, eu posso me modificar, eu posso me transformar, né? Então basta a gente ter uma força de vontade, a gente querer fazer isso. Então o querer fazer, o querer se movimentar para transformar é uma atitude mental positiva que a gente precisa ter. O querer, a vontade de querer se transformar, de querer ser melhor, né? Então, a gente vai observando aí que nesses 5 tópicos aí que Herculano Pires coloca pra gente, a gente já tirou várias lições. Então, acordar e se sintonizar com Deus, agradecendo por tudo, por mais um dia, por mais oportunidades. Ter pensamentos do bem, pensamentos alegres, né? Não sintonizar com as energias negativas, tentando transformar com as nossas atitudes positivas, né? Vigiar os nossos sentimentos, né? E, acima de tudo, não se vitimizar. Para a gente poder realmente, com tudo isso, ajudar na nossa transformação e ajudar na transformação do planeta. Próximo. Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas se você os alimenta, eles durarão. E é você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Olha que coisa interessante, né? É aquilo. Nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas dificuldades. Mas a gente não pode deixar que isso domine a gente de tal forma que a gente não consiga andar. Então a gente precisa não se abater. É uma outra atitude mental. Como é que a gente faz isso? Com bons pensamentos. Se a gente está se sentindo abatido, triste, melancólico, vamos mudar o pensamento para alegria, para felicidade, para gratidão, satisfação, né? Amor.
né? Vamos pensar que existem pessoas do nosso lado que estão em situações muito mais difíceis do que a nossa. A nossa situação nunca é a mais complicada, sempre tem alguma situação mais complicada que a nossa, né? Então, se a gente consegue não se abater muito, essa dificuldade vai passar mais rápido. Agora, se a gente se deixar envolver, se a gente se deixar dominar por isso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar nessa situação por mais tempo, né? Porque a gente vai estar com o nosso pensamento sintonizado em coisas ruins e vamos atrair outros pensamentos ruins e isso vai somar, vai fazer uma grande bola de neve. Então essa bola de neve precisa ser dissolvida. Como é que ela é dissolvida? Colocando nela bons pensamentos, né? Então a atitude mental de não se abater, de não ficar em melancolia, né, ajuda demais a passar por essa situação da pandemia, por essa situação difícil que a gente está vivendo. Então, a gente vai reparando, né, que tudo depende de nós. Nós que vamos determinar realmente o que é positivo, o que é negativo na condução da nossa vida. Outra aqui. Frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma casa para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Essa é interessante, né? Porque a gente nesse momento, né? Como eu estava pensando, como trazer essa questão aqui para o nosso momento atual, né? Estamos aqui em reunião virtual, mas o nosso coração está ligado à nossa casa, no caso a nossa casa de Isaac Lima, né? Então muitas das pessoas com medo, né, desesperada, querem falar assim, quero cercar por todos os lados. Aí sintoniza com a casa espírita, sintoniza com a igreja católica, sintoniza com a igreja protestante, sintoniza com a Umbanda, com o Candomblé, com outras religiões, para poder tentar se cercar de todos os lados, né? Até positivo, mas traz uma inconstância, traz uma fraqueza doutrinária muito grande, traz uma falta de fé, né? Se a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que dentro da doutrina espírita todas as respostas estão lá. Então, se a gente acredita naquilo, a gente precisa se concentrar naquilo que a gente naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente está estudando, né? Então, se a doutrina espírita é tão clara para a gente, é tão confortante, é tão consoladora, a gente não precisa recorrer a outros mecanismos, né? A gente pode recorrer a esse mecanismo da doutrina espírita que nos consola, que nos conforta, que nos faz bem. Então a gente precisa acreditar. Então uma outra atitude positiva diária é o acreditar naquilo que estamos estudando, naquilo que seguimos como religião, né? Então, se eu sou católico, então eu vou me prender aos conceitos da Igreja Católica para passar por esse momento. Se eu sou evangélico, eu vou me prender aos conceitos da Igreja Evangélica para passar por esse momento. Se eu sou espírita, então eu vou me prender aos conceitos do espiritismo para passar por esse momento. Então, é uma questão da gente focar em alguma coisa que a gente acredita com força e que a gente tem fé, para poder o quê? Ajudar. Então, acreditar, né, ter fé naquilo que a gente estuda é uma outra atitude positiva que a gente deve ter, né, outra atitude mental positiva que a gente deve ter. 8. Se você tem visões, sente toques ou arrepios, não se preocupe, nem se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente, de manhã e à noite, ao deitar-se, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Medite sobre o que leu. Abra o livro ao acaso. Neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. Esse tópico eu interpretei, trazendo para o nosso momento, né? O quanto é importante nesse momento que a gente está vivendo é o estudo. É a gente parar,
para estudar a doutrina espírita. Para a gente sentar, abrir o Evangelho, ler, meditar sobre o que a gente está lendo e o quanto que aquilo vai acrescentar em nossa vida para nos melhorar, né? Então, uma outra atitude positiva mental é a vontade, a força de vontade de estudar, de estar sempre com a doutrina na nossa cabeça, no nosso, né, na nossa mente, de forma a nos dar força e coragem para vencer as dificuldades do dia a dia, né? Então isso é muito importante. Quando a gente ocupa a nossa mente com o estudo, né, da doutrina espírita, a gente está nos alimentando espiritualmente, nos dando força, nos dando coragem e aumentando mais ainda os nossos pensamentos felizes, os nossos pensamentos no bem, porque a gente sabe que pensamento é força, que pensamento é propagado por ondas e que toda atitude positiva que a gente tem, todo pensamento positivo que a gente tem, gera uma força maior, gera uma energia melhor, né? O último, reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança. Você não depende dos outros, depende de sua mente. Mantenha arejada. Então, nesse momento, uma atitude super positiva que a gente precisa ter é aumentar a nossa autoconfiança, aumentar a nossa capacidade de sermos melhores, acreditar que podemos nos transformar. Basta a gente ter o quê? Bons pensamentos, vibrar positivamente, vibrar melhor, né? Pensar mais no outro, né? Emitir pensamentos bons. Então tudo isso vai fazer com que a gente realmente melhore, que a gente cresça, que a gente ajude nesse momento que a gente está passando. Então a gente precisa acreditar na gente, na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de ser bom, na nossa capacidade de ajudar, mesmo com toda a dificuldade, a gente tem uma capacidade da gente poder ajudar o outro. Isso é muito bom, é muito positivo. Então a gente precisa entender que a gente não tem receita de bolo, gente, não tem receita de bolo. É um caminho que a gente precisa escolher para a gente. A gente só tem dois caminhos: ou pensa positivo ou pensa negativo, né? Não tem meio termo, né? Ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Então, que a gente possa realmente escolher o melhor caminho a seguir, né? E que esse caminho seja a ligação com Deus, os pensamentos bons e alegres, o pensamento de boa vontade, de ter boa vontade, o pensamento de ser forte, de ter coragem, de ter perseverança, o pensamento de amar, né? O pensamento de querer estudar para poder se fortalecer. Quando a gente estuda de verdade, a gente traz para dentro da gente, a gente consegue, a gente sente aquela energia, aquela força dentro da gente, nos impulsionando para frente. Então, toda atitude mental positiva, ela depende da gente. Nós que determinamos os nossos caminhos. Nós que determinamos o que estamos pensando. Ninguém determina pela gente. Se a gente escolhe o caminho errado, é uma escolha nossa, não é uma escolha do outro. A gente tem todas as influências, positivas e negativas. A gente precisa ver com quem a gente está se afinando. Se a gente está se afinando com positivos, a gente está se afinando com negativo. Então vamos acreditar nisso, vamos ter fé, vamos ter coragem, para a gente poder realmente passar por essa situação que a gente está passando de forma mais tranquila, mais harmônica. E quando a gente se sentir assim, abalado,
né, com as emoções um pouco atrapalhadas, com tanta notícia, com tanta informação, né, que a gente fica perdido, que a gente fica aflito, vamos pensar no que a doutrina espírita fala para a gente. Fé, caridade, amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então vamos pensar nisso, para a gente realmente acreditar que somos capazes de modificar e de transformar, através das nossas atitudes positivas, transformar a nós mesmos e ao mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vocês todos infinitamente. E que a gente possa realmente se agarrar com Deus, com a espiritualidade maior, para que a gente possa realmente ser pessoas melhores, mais felizes e mais bondosas. Fiquem com Deus e que o Papai do Céu abençoe a todos nós. Que assim seja.